Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu trouxe aqui hoje 3 compressores para a gente fazer uma avaliação deles, tá? Então a gente tem aquele ali do fundo, que é um compressor que a gente já usou aqui em outras vezes no canal, né? Ele tá com problema de compressão. Nós temos esses outros dois aqui, que foram cedidos aí por um amigo nosso, que fez a substituição, ele também é técnico, e ele fez a substituição lá no cliente, tá? Ele me passou como um desafio do tipo, Ernesto, tenta aí descobrir o que é o problema. Bom, então a gente pode fazer isso, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como fazer análise para identificar qual é o problema de cada um dos compressores, e a gente vai tentar entender o que esses compressores aqui da frente têm, ok? Então deixa eu posicionar aqui no tripé para a gente começar. Até já. Fala pessoal, estamos aqui de volta. Eu tô com o celular aqui no tripé já. Então a gente vai falar individualmente de cada um dos compressores. E aí a gente vai falando aí sobre todos, tá? Então eu vou colocar aqui numa determinada ordem. Vou colocar esse daqui como primeiro, que é o que está mais perto. E empurrar os outros um pouquinho para trás. Bom, esse aqui, o que ele tem? Primeiramente, que compressor ele é? Vamos aqui, eu acho que, se eu não me engano, pessoal, esse daqui é um compressor de um quarto mais, alguma coisa assim, tá? Bom, eu costumo, primeiramente, avaliar o visual, tá? Então, eu já entendi, ó, que tem os pedaços raspados aqui, a gente tem outros itens fora do conforme, né, que é esse zenabre todo desse lado, e marcas de queimadura na carcaça, tá? A gente tem aqui desse lado, tem aqui, tem bastante ferrugem aqui, ó, na solda do compressor. E vocês não estão vendo tão bem, né? Porque pode ver que ele tá meio brilhante porque ele derramou óleo. Então tá bem melado de óleo aqui, tá? Mas aqui para quem tá perto consegue ver muito bem. Bom, o único histórico que ele me passou aqui é que esse compressor foi substituído em um freezer, tá? Então, por isso que ele pode ser, eu não consultei o código dele, então por isso que eu falei, ele pode ser um quarto mais, ou até mesmo um terço, beleza? Bom, antes da gente colocar na tomada para ver qual é o problema, nós vamos fazer o teste elétrico nele antes de ligar, tá? Vou abaixar aqui um pouco o tripé, para vocês poderem acompanhar o teste. Então, no primeiro teste elétrico, como é que a gente faz? Eu vou vir aqui, ó, com o nosso multímetro, vou colocar ele em escala de bip, tá? Aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui que eu não estou conseguindo ver o botão por causa da nossa gravação, tá? Deixa eu só colocar esse aqui para apoiar, posicionar melhor a câmera. Bom, então aqui só testando, né, ó, ponta de prova, dando continuidade. Vou colocar aqui, ó, no preto, que é o comum, e vou colocar aqui no auxiliar. Pronto, deu continuidade. Então quer dizer que daqui para cá tá tudo certo. Agora vamos testar daqui para cá. Deu certo também. Vamos testar agora do auxiliar para marcha. Deu certo também, tá? Então as bobinas quer dizer que elas não estão quebradas. Agora a gente tem um outro teste elétrico, né, para se fazer, que é quando a gente coloca aqui em um dos bornes e coloca no terra. Ou faz um risquinho aí, ou coloca no cobre, ou coloca no aterramento, tá? Ó, sem continuidade. Quer dizer que a bobina não está transferindo energia para a carcaça. Muito bem, vamos testar o auxiliar, também não, e o marcha, também não. Muito bem. Então, inicialmente, as bobinas não estão rompidas e as bobinas não estão dando continuidade para a marcha, ok? Aliás, para a marcha não, para a carcaça. Então, quer dizer que a gente, teoricamente, tem as bobinas corretas, tá? Bom, a partir de agora, a gente vai começar a fazer teste mecânico. Pessoal, eu não vou ficar repetindo esse teste, né, para todos os compressores. A gente vai já pelas vias de fatos. Entenda que para os 3 eu já fiz esse teste elétrico, tá?
que é o primeiro teste que a gente tem que fazer por motivos de segurança, para ninguém tomar choque, ok? Então, o primeiro teste já foi feito. Agora, a gente vai utilizar o nosso testador, que é esse equipamento que a gente fez aqui. Aqui no canal, pessoal, vocês procuram ele como Teste Caseiro 2.0, tá? Bom, vou ligar aqui, ó, o verde, que é o nosso auxiliar. Vou ligar o azul, que é a nossa marcha. Ligar aqui no verde de novo, que escapou. E ligar o marrom, que é o nosso comum, tá? Muito bem. Pronto, vou virar aqui o compressor, porque eu preciso que vocês vejam ele todo. E vou subir um pouco a câmera, para vocês acompanharem todo o teste que a gente... Beleza, pessoal, estamos de volta. Bom, pessoal, seguinte, temos aqui o nosso teste caseiro, tá? Vocês têm um passo a passo de como fazer um igual a esse daqui aqui no próprio canal. Temos essa daqui é a versão 2.0, tá? Tá ligado na tomada e vou dar o start aqui, ó. Ó, o motor tá com dificuldade para ligar e com 10 amperes, tá? Eu vou apertar o start, ele vai ligar e diminuir a amperagem. Ó, primeiro teste que a gente vai fazer mecânico é o teste de compressão. Está comprimindo muito bem, tá, pessoal? Então não é problema de compressão. Agora eu vou comprimir de novo, pessoal, mas olha aqui, ó. Tá vendo que de acordo que a gente comprime, a amperagem sobe? Muito bem, isso daqui quer dizer que é o status normal do compressor, tá? Mas nós temos um detalhe aqui, pessoal. A amperagem dele, sem estar ligado em nenhum sistema, no caso não está com as tubulações ligadas, já está muito alta, 3.5. Esse compressor aqui, se eu não me engano, ele chega até 2.2, 2.1, 1.8, alguma coisa próxima a isso. Isso ele ligado no sistema de refrigeração. Então quer dizer que a descarga ligada, a sucção ligada, válvula de serviço ligada, tudo mais. Então, pessoal, para um sistema que está aberto, 3.4 é uma amperagem muito alta. Então a gente já tem um principal problema nesse compressor, tá? Vou desligar aqui para não piorar a situação. Mas qual foi o problema que a gente identificou nele? A bobina lá dentro, ela está em curto. Então quer dizer que em a marcha e o auxiliar, ela de alguma forma ela está tendo contato entre ela lá dentro. Porque quando eu ligo aqui, ó, ele ligou sozinho, eu não precisei nem dar o start. E ele está com amperagem alta. Quer dizer que o curto que esse botão faria, ou que seria a função até mesmo de um capacitor, a função do relé, para poder fazer essa conexão, ele não tá fazendo. É como se ele estivesse ligando direto. Então, esse compressor aqui a gente já identificou o problema. Ele está com um curto na bobina, tá? Então, a gente tem que ter entre as bobinas, a gente tem que ter a comunicação entre elas, e isso está certo. Porém, alguma coisa está errada entre a marcha e o auxiliar. Então, ele está em curto no tempo todo. Quer dizer que se eu apertar esse botão aqui, ele já starta o compressor. Qual é o problema disso? O problema é que a amperagem fica mais alta. Aí com essa amperagem mais alta, o protetor térmico desarma por causa da amperagem e ele acaba não concluindo o ciclo do compressor. Então, em vez de ele terminar de enviar o gás para todo o sistema e etc., ele acaba parando na metade. Porque como ele está em curto e o protetor térmico vai desarmar ele, por causa da amperagem alta, o compressor a gente já condena, tá bom? Porque ele não vai ser efetivo na hora do trabalho, ele vai falhar.
beleza? Então, ó, pessoal, por mais que esse compressor não está dando choque, por mais que as medições das bobinas estão ok, né, em relação à condutividade, estão ok, nós temos esse problema. Qual seria o teste para confirmar isso? Pessoal, tem um teste que agora eu não consigo fazer para vocês, que eu não lembro quais são as medições dessa bobina, tá? Eu teria que pesquisar qual é o modelo, né, do compressor e pegar as referências para a gente fazer. E você consegue ver quantos ohms você tem de uma bobina para, por exemplo, do comum para o auxiliar, do comum para marcha, entre marcha e auxiliar, qual que seria a medição deles, tá? Então seria como um processo resistivo dele. Aí você consegue, através do padrão do fabricante, identificar essa disfunção. Eu vou trazer isso em um outro vídeo para vocês, tá bom? Assim que eu pegar as referências desses compressores, eu faço uma nova medição aqui e trago. Mas isso é material para um outro vídeo, tá? Então, esse compressor aqui, ó, tá condenado. A gente não tem como arrumar isso, porque não dá para abrir o compressor para arrumar. A gente não tem condição de utilizar ele, porque ele vai ficar desarmando pelo protetor. Então, pessoal, tá condenado, ok? Uma referência que o meu amigo me passou, que deu esse compressor pra gente, é que ele também tinha um vazamento, tá? O compressor estava com vazamento aqui onde você está vendo esse Zenabre, tá? Então, por isso que a medição, aliás, a análise visual é tão importante, porque aqui, ó, no própria tubulação, estava vazando, tá? Então ele fez o teste de espuma, tudo mais, e aqui tinha esse vazamento. Pelo que eu me lembro, ele condenou esse compressor por causa do vazamento, tá? Não foi nem por causa da parte elétrica. Mas aí a gente acabou achando um outro problema nele, beleza? Agora a gente vai avaliar o outro compressor, tá? Só dar uma limpadinha aqui. Puxar ele pra cá. Ó, pessoal, esse daqui que é o compressor. Beleza? Se eu não me engano, pessoal, esse daqui é de um oitavo, um décimo, alguma coisa assim. Eu acho que ele era de um bebedouro, tá? Bom, os testes, né, de bobina eu já fiz. Não tá passando massa para carcaça, as bobinas estão se comunicando. Então agora a gente vai fazer o teste mecânico aqui nele, tá? Então vou ligar aqui, ó, a marcha, o auxiliar e o comum. Fechou? Deixa eu ajustar um pouquinho aqui nosso celular. Muito bem. Bom, de novo aqui o nosso equipamento. Ó, pessoal, uma coisa importante. Liguei. Ele deu que tem uma amperagem sendo consumida, tudo bem, só que ele não partiu, ó. Não tá tremendo, nada do tipo. Então quer dizer que ele não tem nenhum curto. A amperagem tá alta? Tá alta. Mas é por quê? Porque ele está tentando startar com apenas uma bobina. Agora eu vou apertar aqui o botão. Ó, tivemos um problema já que ele está cuspindo muito óleo. Isso daqui já é dado como um problema das paletinhas da câmara, né? De compressão. Então ele também deve estar com problema de compressão, tá, pessoal? Então ele já tem esse travamento da câmara, por isso que ele está cuspindo tanto óleo. Esse óleo ele vai para o sistema e ele vai entupir capilar, vai encharcar o filtro e por aí vai, tá? Então a gente não identificou um problema elétrico. Vou ligar de novo aqui para vocês verem. Ó, começou a consumir amperagem 4.6, deu a partida, ele já caiu a amperagem. A amperagem está abaixo do que ele deveria estar trabalhando, que é em torno de 1.2 aproximadamente. Só que ele está cuspindo bastante óleo. Então agora a gente entende que ele está com um problema de compressão. Ele está jogando muito óleo para o sistema. Ó.
tá? E isso daqui já não é legal. Por mais que ele tá tendo, ó, força para empurrar, ele não está sadio. Ele tá jogando muito óleo no sistema e isso pode complicar a gente. Mas, ó, 110 a voltagem, 0,5 de amperagem e 59 Hz. Vamos aumentar um pouquinho a amperagem dele, olha lá, 7, 8... Beleza? Então, a gente identificou já o primeiro problema dele. Ele tem sim um problema com a questão de estar jogando muito óleo para o sistema. Então, esse equipamento ele também é condenado, tá? A gente precisa fazer a substituição dele, porque não tem a possibilidade de arrumar internamente. Diferença desse do outro, hein, pessoal? Repararam que aquele lá, assim que você dá o start aqui no nosso teste, ele automaticamente ele já tenta ligar e ele já consegue até em algumas vezes? Exatamente por quê? O problema dele é porque ele está com um curto entre a marcha e o auxiliar. Então, tendo esse curto, ele vai fazer o mesmo papel desse botão aqui, ó, que é só um botão de campainha, tá? Principal sintoma, a amperagem alta, tá? A amperagem alta vai começar a desarmar o térmico e por mais que ele tenha compressão, a gente está condenando a bobina dele, né? O enrolado de cobre dele, que está com algum curto lá dentro, tá bom? Desse daqui, as paletinhas da câmara de compressão, elas provavelmente estão deformadas por algum motivo, meio tortas, alguma coisa do tipo, às vezes é um próprio farelinho da carcaça do compressor que pode ter ido para lá. A gente tem aqui, ó, pessoal, marcas fortes, né, de carcaça queimada. Isso daqui ele pode ter feito o quê? Gerado uma carbonização dentro do compressor. E essa carbonização, ela acaba gerando como se fosse um farelo, tá? E esse farelo pode ter segurado a paletinha lá também, tá? Então, esse compressor aqui, ó, já era também, tá? Cuspindo óleo é um problema, tá? É normal ir um pouco de óleo para o sistema, pessoal? É normal. Agora, nesta quantidade que vocês viram aqui, ó, que precisei pôr um pano para segurar, isso não é normal, tá? Então, realmente, a paleta da câmera está presa de alguma forma. Bom, pessoal, então eu estou aqui com esse último compressor. Eu tenho uma propriedade um pouco maior para falar dele, porque eu que fiz a troca no compressor, aliás, no equipamento da cliente. Esse equipamento aqui, pessoal, ele teve um problema que ele ficou trancado e depois teve baixa compressão, tá? Bom, como é que eu descobri isso? Eu ligava e ele não startava, ele tinha esse sintoma aqui, ó. Tá vendo? Uma alta amperagem, eu apertava esse botão e ele não ligava. E ele, ó, vibrando. Isso mostrava que ele estava trancado. Agora ele não está mais trancado porque a gente destrancou ele com um capacitor, né? Ó, ele liga agora, gera, né, compressão, tudo certinho. Mas um detalhe importante que a gente tinha aqui é que ele estava tão pesado para rodar que quando eu apertava aqui, ó, na compressão, ó, tá vendo que eu consigo segurar ele com o dedo? Eu preciso soltar ele. Como os outros, né, eles não estavam com esse problema, vamos dizer assim, ó. Tá vendo? Eu tenho que soltar para o ar sair. E quando ele está com a compressão certa, ele mesmo empurra o dedo. Ele chega a 450 PSI ou até mesmo um pouco mais, tá? Então ele tem esse problema que ele travou, ele tem esse problema, ó, que ele não tem força na compressão, ó. Ó, eu tenho que soltar o ar dele. Então isso daqui é o que caracteriza a falha deste equipamento. Então, um erro de compressão e a gente tem o problema da máquina ficar travada. Então, o próprio motor trava. Bom, então é isso, pessoal. Eu trouxe para vocês basicamente 3 diagnósticos aí de compressor. Um com um curto elétrico que não passa para a carcaça, que foi o primeiro que a gente viu. O segundo, que a gente tem um problema de compressão, porque ele está cuspindo muito óleo, né? Então isso daí já gera um bloqueio das pazinhas do compressor.
e esse daqui, que era um equipamento trancado e que também tem problema de compressão, ele não tem força suficiente para rodar. Beleza? Então, é isso, pessoal. A ideia foi trazer para vocês as possibilidades aí de falha que vocês vão encontrar com os compressores. E eu agradeço muito por terem visto ele. Aquele abraço, pessoal. Tchau, tchau.